webinar de hoje tem como tema resina natural, soluções descarbonizadas no automóvel. Os webinars RN21 são realizados no âmbito do projeto integrado RN21, Inovação na Fileira da Resina Natural para o Reforço da Bioeconomia Nacional. Este já é o nosso segundo ciclo de webinars. O primeiro foi mais dedicado à produção, portanto, neste já avançamos mais um bocadinho na cadeia de valor, portanto, a cadeia de valor da resina natural. Neste webinar e já no anterior, estamos mais focados no mercado, portanto, já na parte final da cadeia de valor. Lembro que estes webinars são gravados e que estão disponíveis na página YouTube do projeto integrado RN21 e convido-vos, a quem ainda não tenha assistido aos webinars anteriores, a que o faça, pois vão acabar por ter um conhecimento bastante integral de toda a cadeia de valor da resina natural e de muitos dos desenvolvimentos que já fomos tendo e dos resultados que estamos a alcançar no âmbito deste projeto integrado. O nosso convidado de hoje é o Júlio Grilo, que é diretor de investigação e desenvolvimento na Simoldes Plásticos e vai falar connosco sobre as soluções descarbonizadas no automóvel. Portanto, o automóvel é também uma das áreas em que estamos a trabalhar no âmbito do RN21 e convidamos o Júlio para vos falar um pouco sobre o setor automóvel e como é que aqui a resina natural pode ajudar a encontrar estas soluções descarbonizadas no automóvel. Só para vos dar aqui um contexto do nosso convidado, então, como eu disse, o Júlio Grilo é diretor de investigação e desenvolvimento na Simoldes Plásticos, que é uma empresa de injeção de termoplásticos que tem a sua atividade centrada na indústria automóvel. É engenheiro mecânico de formação com mais de 30 anos de experiência no setor automóvel. Nos últimos anos tem-se dedicado ao desenvolvimento de soluções de maior descarbonização para o setor através de novos materiais com menor pegada carbónica e novos processos para soluções de maior sustentabilidade para o interior automóvel. Portanto, este webinar contém duas partes. Nesta primeira parte, o Júlio fará uma apresentação que, de seguida, abriremos aqui espaço para que sejam colocadas questões. Portanto, convido-vos, se forem surgindo questões no desenrolar da apresentação do Júlio, que coloquem essas questões ali no separador PIR. Júlio, quero agradecer então a sua disponibilidade para nos fazer esta apresentação e participar no webinar e passo-lhe então a palavra. Obrigada, Joana, pela introdução e pela apresentação. Antes de mais, agradecer ao Forest Wise também o convite para estar presente hoje e partilhar convosco algumas das dores relativamente ao tema da sustentabilidade e muito relacionadas com a economia circular e também com a descarbonização no setor automóvel. E também agradecer a vossa presença e participação neste webinar. Portanto, a minha apresentação ela tem basicamente dois pontos para a agenda de hoje. O primeiro que é um enquadramento genérico do setor automóvel no paradigma da economia circular e na descarbonização. E depois, em concreto, quais é que são os programas que a Simoldes Plásticos está com contributos para a economia circular e para a descarbonização. E depois partilhar convosco relativamente a esses programas, 4 programas dos mais significativos que temos, que são o programa do Boost, o Sino Orgânico, o Corkfoil, e por último, mas não menos importante, o programa ou o projeto do RN21. Portanto, o enquadramento do setor automóvel no paradigma da economia circular e da descarbonização é um tema que já vem sendo abordado pelo setor automóvel. Eu creio que aqui o gatilho que no setor automóvel começou a levar a sério os conceitos ou o paradigma da economia circular e da descarbonização está muito relacionado com o Dieselgate. O Dieselgate fez mudar muito a mentalidade e a forma de ver o tema da sustentabilidade dentro do setor automóvel. E o setor automóvel percebeu que a partir daí tinha que levar mais a sério os temas da sustentabilidade. E desde o ano 2021, toda a fileira do setor automóvel, portanto, muitos fornecedores começaram
a receber informações como é que o setor automóvel e incentivar estes programas de desenvolvimento de materiais que promovessem a economia circular e também a descarbonização no automóvel. Portanto, nós o que vamos tentar mostrar-vos é, desde 2021, o que é que o automóvel basicamente nos está a dizer relativamente ao tema da economia circular e da descarbonização. Tem aqui também uma nota que este tema da economia circular está muito ligado aos materiais recicláveis, vocês vão ver isso nos slides a seguir, mas também queria partilhar convosco que desde os anos 90, do que é meu conhecimento, quase todos os construtores automóveis já integram materiais reciclados no automóvel. Eles faziam essa integração por motivos económicos, ou seja, por terem uma vantagem económica relativamente aos materiais virgens, mas não é um tema novo para o automóvel, a utilização de materiais reciclados, que é uma das principais soluções para obterem resultados, quer na economia circular, quer na descarbonização. Eu diria que o setor automóvel, desde 2021, o que está a fazer é mudar a razão porque é que está a utilizar hoje materiais para a economia circular e a descarbonização, e não está a levar só para o tema económico dos materiais. Também partilhar convosco que as estratégias são muito diferentes e muito específicas a cada construtor automóvel, mas todos apontam para que o automóvel no futuro tenha mais materiais de segunda vida e materiais com menor pegada carbónica. Portanto, a forma como é que isto está a ser apresentado por cada construtor é diferente, vocês vão ver isso nos exemplos que nós vos apresentamos, mas todos eles hoje eu diria que, pelo menos aqueles que são clientes da Simoldes, têm uma estratégia para a descarbonização e para a economia circular. A percepção também que nós temos é que houve um entusiasmo muito grande em 2020, 2021. Sentimos que houve eventualmente um atraso ou uma desaceleração em toda esta implementação das estratégias da economia circular e da descarbonização, muito por via da nova legislação que, à partida, será aprovada até ao fim deste ano, que vai regular o fim de vida dos automóveis e que será aplicada entre 2030 a 2031. O que também tem algum sentido realmente que eles aguardem pela nova legislação, porque não vale a pena estarem a definir eventualmente estratégias em que eventualmente essa nova legislação vá pôr em causa tudo o que eles têm vindo a dizer. Um exemplo, eu para mim talvez não é um dos principais clientes da Simoldes, a Volvo, mas é um dos clientes que eu acho que tem a estratégia mais sustentada, quer do ponto de vista quantificável, quer também do ponto de vista de estar lá a fazer acontecer dentro do tema. Portanto, a Volvo, e isto foi informações que recolhemos de uma divulgação que ela fez para os fornecedores, em que tem uma ambição para 2025 de ter 25% de materiais reciclados e materiais de base bio nos novos veículos. Portanto, isto disse-o em 2023, a Volvo de uma forma clara ao mercado e à cadeia de valor do automóvel. Portanto, e vimos que essa estratégia de sustentabilidade ia ser feita através de soluções de monomateriais, e depois vocês vão perceber mais à frente que a solução do monomaterial para a questão da reciclagem do automóvel tem um efeito e um impacto muito grande. Iria ser feito através da tendência também do design para a circularidade, soluções de redução de peso e em termos de materiais, soluções de materiais reciclados e de base bio e com uma baixa pegada carbónica. Portanto, a Volvo em 2010, em termos de materiais reciclados, tinha uma percentagem de cerca de 10% no automóvel. Portanto, e o objetivo seria em 2025 ter 25%, conforme o slide atrás. Portanto, e como é que a Volvo fez isto? Portanto, a Volvo, com um novo veículo que eu creio que lançou em 2024, o EX, o veículo elétrico EX30, já conseguiu ter cerca de 17% de materiais de base bio ou materiais reciclados e em 2025 tem um objetivo de atingir 25% de materiais reciclados ou materiais de base bio.
Caso um bocadinho diferente, com valores diferentes e também, não eu não diria estratégias diferentes, mas basicamente conceitos diferentes, temos o grupo Stellantis, em que o grupo Stellantis tem uma definição que, para quem trabalha nesta parte da sustentabilidade, é extremamente importante, que é a definição do que são os materiais verdes. E a Stellantis diz muito claramente que os materiais verdes são os materiais reciclados, os materiais em que as fibras naturais são utilizados como cargas, portanto, e aqui nós estamos a envolver os materiais orgânicos e os materiais de base bio. Portanto, e esta definição dos materiais verdes é extremamente importante porque, em alguns construtores, o que é verde, por vezes, não é claro. Mas a Stellantis diz de uma forma muito explícita: materiais verdes são os materiais que são reciclados, materiais de origem orgânica e materiais de base bio. Pronto, e também diz depois que em 2030 quer ter 35% do peso dos plásticos em materiais verdes, adicionando 50% do peso em metais também verdes, e com isso quer atingir em 2030 cerca de 40% do peso do veículo com materiais verdes. Tem uma trajetória também perfeitamente definida ao longo do tempo, até 2030, de como é que vão obter esses 35%. Através deste gráfico aqui, vocês veem que a Stellantis, em termos de utilização dos materiais verdes, estava já com cerca de 11% até 2024. Tem um objetivo de, em 2025, um crescimento muito rápido de 20%. E depois um objetivo de 30% em 2028 para terminar depois em 2030 com 35% de materiais verdes. Portanto, isto vai ser feito com os lançamentos dos novos programas ou dos novos veículos que eles vão ter no mercado entre 2025 e 2030, em que têm estes objetivos de integração ou incorporação de materiais verdes. Portanto, em conclusão, do grupo Stellantis é 40% de materiais verdes até 2030, portanto 35% nos polímeros e cerca de 50% nos metais, e também nos dizem, e isso é extremamente importante para nós, que haverá objetivos mandatórios nos pedidos de cotação que eles vão lançar aos fornecedores, ou seja, cada novo projeto ou cada novo veículo em que eles vão executar os pedidos de cotação, eles vão dizer claramente aos fornecedores quais é que são os objetivos materiais verdes que cada programa vai ter no futuro. Também a mensagem que tem passado é que quem não tiver propostas de materiais verdes nas respostas aos pedidos de cotação, essas ofertas não serão consideradas. Portanto, basicamente o que estão a ameaçar ou a dizer aos fornecedores é: ou vocês têm soluções para proporem, para atingirem estes objetivos de materiais verdes, ou caso não tenham, as vossas propostas não serão analisadas. Portanto, percebemos que a Stellantis, além desta estratégia de incorporação de materiais verdes, também a nível depois de compras tem uma estratégia de seleção de fornecedores que tem que ter propostas de materiais verdes para os novos veículos. Depois percebemos também que, para este paradigma da economia circular e da descarbonização, há alguns conceitos que eu diria que não são mais chavões, e aqui eu meto o conceito do ecodesign, que são conceitos que até ao dia de hoje nunca foram verdadeiramente implementados no automóvel, mas que, a partir de esta transição que está a acontecer, tem que acontecer esses conceitos de ecodesign no automóvel, que é para efetivamente conseguirmos recuperar quer os produtos, quer os materiais dos carros que estão produzidos ao dia de hoje. O caso também mais pragmático da Renault tem a ver com um programa que eles chamaram Renault Lution. Portanto, este programa é um programa de revitalização ou de transição da Renault para o veículo elétrico. E a Renault já tem uma aproximação diferente, fala mais em CO2 e não fala tanto em questões de economia circular. Portanto, o que eles nos transmitiram é que cada veículo vendido em 2020
pela Renault produziu cerca de 30 toneladas de CO2 e vão-nos apresentar os objetivos do que é que eles pretendem no futuro. Portanto, e basicamente o que eles estão a tentar fazer é uma redução até 2030 aqui de CO2 de cerca de 30%. Fazem também um cenário de previsão da taxa de carbono que haverá em 2030, portanto, cerca de 100 euros por cada tonelada de CO2. Portanto, eles percebem que, eventualmente, se tiverem os produtos deles com materiais e processos com maior emissão de carbono, que depois que terão que pagar têm um preço e por essa via querem também soluções de materiais reciclados e dizem explicitamente que querem ter cerca de 33% de materiais reciclados nos novos veículos. Portanto, muito pragmaticamente, a Renault que nos diz é 30%, uma redução de 30% de dióxido de carbono em materiais e componentes até 2030. O que nós vemos é que entre todas estas estratégias que eles estão a informar o mercado, há a nova legislação do fim de vida dos veículos que poderá estar aqui a condicionar de alguma forma a velocidade da implementação de todas estas metas ou de todos estes objetivos para que os construtores automóveis estão a partilhar na cadeia de fornecimento. Portanto, está em transição para cumprimento da legislação europeia do fim de vida dos automóveis. Já em discussão no Parlamento Europeu uma segunda versão em que está prevista a aprovação para o último trimestre de 2025. E basicamente o que esta legislação vai trazer, eu retirei aqui as principais sínteses das alterações que estão em discussão para aprovação, é que vai promover a reutilização, a recuperabilidade e a reciclabilidade dos componentes dos veículos em fim de vida. Os custos da realização das atividades de recolha e desmontagem devem ser cobertos pelos fabricantes de veículos, portanto há aqui uma transmissão e uma responsabilização do fim de vida dos veículos para os fabricantes. E por fim, devem projetar e fabricar os veículos para garantir que as suas peças e componentes sejam reutilizáveis e que os materiais sejam recicláveis e essenciais para evitar que peças, componentes e materiais não possam ser devidamente valorizadas quando um veículo chega ao fim da sua vida útil. Assim, os novos tipos de veículos deverão continuar a ser construídos de modo a serem reutilizáveis ou recicláveis até um mínimo de 85% em massa e reutilizáveis ou recuperáveis até um mínimo de 95% em massa, conforme já previsto na Diretiva de 2005/64 da Comunidade Europeia. Portanto, e depois promove também o ecodesign e o design para a desmontagem, reparação, reutilização e recuperabilidade. Portanto, estas são as sínteses principais em termos de aprovação da nova legislação, da nova regulamentação do fim de vida dos veículos e acaba também por definir quais é que serão as quantidades que cada carro deverá conseguir reciclar entre os materiais virgens, os materiais e as diferentes fontes de materiais reciclados que possam haver. Portanto, hoje é reconhecido que o veículo tem uma baixa taxa de reciclagem em termos de plásticos, mas eu diria que não é só os plásticos, são todos os materiais. E para esse fim vai impor uma meta obrigatória para os plásticos reciclados de resíduos pré e pós-consumo, que deve ser incluída em cada que deve ser incluída em veículos novos. Portanto, consequentemente, cada tipo de veículo deve conter 20% de plástico reciclado de resíduos plásticos pré e pós-consumo, incluindo também o plástico de origem biológica. Portanto, esta nova proposta está a determinar que cada novo veículo deve conter cerca de 20% de plástico reciclado, mas é extremamente importante porque é uma alteração bastante significativa para quem produz e fabrica os automóveis, portanto, porque deve conter cerca de 20% de plástico reciclado de resíduos
pré e pós-consumo, porque há essa diferença, incluindo o plástico de origem biológica, que é sempre também uma solução para radicalmente reduzir a descarbonização. Mas depois dizem que 15% desses 20% ou dessa meta de conteúdo reciclado para plásticos deve ser alcançada pela inclusão de plásticos reciclados de veículos em fim de vida no tipo de veículo em questão. Portanto, vocês conseguem ver aqui pelo gráfico da frente que 15% dos 20%, que serão 3%, sejam materiais reciclados do próprio veículo. Portanto, nós o que teremos sob reserva do que vier a ser aprovado, porque entretanto também sabemos que há bastantes lobbies que estão a tentar alterar os valores e isto já é o segundo rascunho que está em discussão. O primeiro rascunho veio com valores mais altos, entretanto a segunda versão já reduziu as percentagens dos materiais reciclados para os novos veículos, mas o que nós podemos esperar a partir de 2030, 2031 é que todos os novos carros construídos e vendidos na União Europeia tenham cerca de 80% de materiais virgens, 17% de materiais de origem pré-pós-consumo e de base bio e 3% de materiais de origem do fim de vida de veículos. Como é que a Simoldes começou a preparar? Portanto, isto agora passaria para a parte os programas que a Simoldes implementou também, creio eu, desde 2021, que, portanto, percebemos que deveríamos ter soluções para fornecer aos nossos clientes relativamente ao tema da economia circular e da descarbonização e criamos o programa dentro da Simoldes com o nome Boost. Pronto, e o objetivo realmente deste programa era promover a utilização dos materiais reciclados no setor automóvel. Portanto, este programa, iniciado em 2021, eu chamava nesta página aqui a vossa atenção para o gráfico, que eu creio que vocês estão a ver o meu apontador, que tem aqui as várias soluções ou as várias opções tecnológicas para a produção de materiais com menor pegada carbónica, em princípio, ou que poderiam ser alternativas aos materiais de origem fóssil. Portanto, a primeira opção aqui do lado direito é a coluna dos materiais produzidos por incineração, que praticamente desde o início nunca foi uma opção, porque este gráfico aqui mede o nível ou a percentagem de pegada carbónica e os materiais de origem de incineração relativamente aos materiais fósseis, que é o gráfico a coluna da esquerda, tem um valor muito superior aos materiais de origem fóssil. Portanto, nunca foram verdadeiramente uma opção em estudo os materiais de incineração. Portanto, os materiais de origem fóssil, ao dia de hoje, são os materiais que são mais económicos, isso também é extremamente importante, a parte do preço. São os materiais mais acessíveis que nós temos no mercado. Depois temos uma outra opção tecnológica para a produção de materiais, que é os materiais com reciclagem química. Pronto, onde é que esta tecnologia da reciclagem dos materiais químicos, nós fazemos a decomposição do material termoplástico para a sua origem em monómeros e voltamos ao reator e a produzir novamente os materiais. Esta opção tecnológica tem dois problemas, que é o problema de custo. Entre todas as opções tecnológicas que nós temos, é a opção mais cara e, por outro lado, abaixo da incineração, mas também em termos de pegada carbónica não é uma solução boa. Portanto, a solução que se começou logo a trabalhar foi a solução da reciclagem mecânica dos materiais, quer fossem de origem pré ou pós-consumo, porque seriam, em termos económicos, das mais competitivas e também, em termos de pegada carbónica, seria uma solução inferior aos materiais fósseis. E, por outro, teríamos os materiais de base bio, em que, em princípio, a maior parte das soluções dos materiais de base bio tem um contributo negativo na pegada carbónica,
tem um ligeiro contra, que é uma opção intermédia em termos de acessibilidade económica entre os materiais de base de reciclagem mecânica e os materiais de base fóssil. Portanto, eu diria que está aqui no meio termo como uma segunda alternativa em termos de solução para a redução da pegada carbónica e também para a implementação da economia circular. Pronto, nós o que procuramos fazer foi, na maior parte das matérias-primas que temos aqui, eu diria que abrangeu cerca de mais de 90% das matérias-primas que temos em consumo nas fábricas de acimoldes plásticos, portanto não nos importamos muito com o tipo de material, importamos mais com o consumo que tem dentro das acimoldes, portanto, e fomos às famílias dos polipropilenos, quer fossem carregados com materiais minerais ou com fibras de vidro. Fomos também à família dos materiais amorfos, nos ABS policarbonatos e também nos PMMAs, e fomos também à família das poliamidas 666, carregadas sem cargas ou com cargas também de fibras de vidro. Portanto, e procuramos ter soluções para tudo que fosse componente do automóvel, quer fosse do interior ou fosse do exterior. Portanto, o que vou partilhar agora convosco também tem a ver com as prioridades com que nós tentamos desenvolver os materiais. Portanto, a nossa prioridade, já conhecendo também o que ia, ou o que estava a ser desenhado na legislação europeia para o fim de vida dos veículos, foi que a nossa prioridade fosse sempre encontrar soluções de materiais de pós-consumo do fim de vida de veículos. A nossa segunda prioridade seriam os materiais de origem pós-consumo e a terceira prioridade sempre os materiais de pré-consumo. Pronto, isto porquê? Porque tinha a ver entre questões de disponibilidade, questões de preço e também questões de propriedades destes materiais. Portanto, o que nós conseguimos até ao dia de hoje com este programa na Simoldes foi termos 73 materiais validados na nossa base de dados que podemos oferecer ou propor aos clientes nos novos projetos. A percentagem do conteúdo dos materiais reciclados que temos nestes 73 materiais é cerca de 30% para os materiais de pré-consumo, cerca de 21% para os materiais de pré-consumo e cerca de 1,3% de materiais do fim de vida dos automóveis. Portanto, estamos com uma implementação em novos projetos dentro da Simoldes em 16 projetos e a percentagem dos materiais reciclados versus os materiais virgem na Simoldes em 2023 teve um peso de 9,64 e em 2024 8,16%. Para vocês também terem uma ideia da dimensão do programa e do envolvimento dos nossos fornecedores, neste programa trabalhamos com 17 fornecedores diferentes para conseguirmos ter a validação destes 73 materiais. Também o que nos deixou bastante orgulhosos, e isto é bastante recente, foi um desenvolvimento que fizemos com a Basel, que é uma petroquímica não só do automóvel, mas uma petroquímica de polímeros, em que conseguimos produzir soluções de materiais reciclados, neste caso aqui de 25% de origem pós-consumo, coloridos, porque tudo o que tínhamos conseguido até este momento tinha sido sempre na cor preto, e com este projeto nós conseguimos fazer a validação de 3 cores, um cinzento escuro e depois 2 cinzentos mais claros. Portanto, esta questão também da coloração no automóvel, vocês sabem que ela hoje, por temas da customização do automóvel, o automóvel ser muito customizado para as pessoas, a cor preta não é a única cor no automóvel, portanto, e o facto de conseguirmos encontrar soluções de materiais reciclados de origem pós-consumo deixam-nos extremamente satisfeitos. Tem questões depois a nível da disponibilidade destes materiais, portanto obriga a uma grande seleção na recolha do resíduo, mas é possível tecnicamente depois ter materiais com 25% de integração de materiais de pós-consumo e ter cores claras para esses produtos.
Partilhar também convosco que estes resultados só vão acontecer, não está aqui o projeto, mas vão acontecer agora com o novo T-Rock, que vai ser produzido na fábrica da Auto Europa em 2025. Portanto, vai ser o primeiro programa ou o primeiro projeto dentro da C-Molds em que vamos ter materiais reciclados de origem pós-consumo. Mas o grande crescimento e a grande aplicação destas soluções de materiais reciclados no automóvel vai ser em 2026, onde é que temos 6 projetos ou 6 programas para o setor automóvel, onde é que vão ser introduzidos estes materiais reciclados. Portanto, vai ser no Renault Flexiban, num veículo que tem o nome do Stellantis, mas eu posso partilhar convosco que é o Fiat Tipo em 2026. O Toyota Yaris também vai ter uma renovação de materiais e vai ter uma grande aplicação também de materiais reciclados. Depois teremos também o Skoda Spaceweb, também com materiais reciclados, o Cupra Raval e o Volkswagen ID.2. Portanto, isto são os nomes dos programas, não são os nomes comerciais dos carros, são os nomes dos projetos dos construtores automóveis que em 2026 irão ter um início da produção. E também já temos, além destes projetos para 2026, já temos projetos em 2027, também com a utilização de materiais reciclados. Pronto, partilhar também convosco que depois o que nos preocupa, ou o que nos começa a preocupar neste momento é saber se efetivamente a C-Moldes está a contribuir de uma forma significativa e quantificar esse crescimento de materiais reciclados para o automóvel. Portanto, a previsão que nós temos até 2027, relativamente a 2024, é que vamos passar de 5.400 toneladas em 2024 para cerca de 8.320 toneladas em 2027. Mas também partilhar convosco que estes números aqui não são exatamente reais, porque os materiais reciclados que estamos agora, que temos utilizados até 2024, eram em produtos em que a matéria-prima era toda reciclável, ou seja, o material em si não tinha uma mistura de material virgem e de materiais reciclados, quer da origem pós-consumo ou pré-consumo. Portanto, isso vai acontecer a partir de 2025, 2026 e 2027. Portanto, quer dizer que nós não podemos fazer uma conta aqui ou extrapolar que efetivamente a C-Moldes vai fornecer para o mercado mais materiais, uma quantidade de consumo de materiais recicláveis maiores que em 2024. Portanto, nós teremos que tratar esta informação dentro da C-Moldes com mais cuidado, porque temos que extrair a percentagem de material reciclado que está a ser utilizada no material virgem. Portanto, o que nós pensamos ter em breve é uma métrica da circularidade dentro da C-Moldes, em que vai ser através de um rácio entre os materiais de segunda vida versus os materiais virgens. Portanto, e isto aqui é que efetivamente nos vai dar uma métrica da circularidade ou do contributo da C-Moldes para a economia circular. Um outro programa que também iniciamos e que está incluído numa agenda também do PRR é o projeto ou o programa Sinorganic, também para produzir soluções de materiais para o automóvel mais sustentáveis. Pronto, e neste projeto nós o que procuramos fazer é a utilização de resíduos, portanto aqui estamos sempre a falar de resíduos, não estamos a utilizar soluções de materiais de primeira vida, através de resíduos, quer sejam orgânicos e inorgânicos, a integração destes resíduos também em matrizes ou em compósitos termoplásticos. Portanto, e aqui o nosso foco é muito além da parte de design ou decorativa do material, é muito focado na redução da pegada carbónica destes materiais. Portanto, à partida serão materiais que durante a sua vida terão feito a absorção de CO2 e consigam promover depois uma redução de pegada carbónica no final. Portanto, andamos aqui à volta de materiais como a cortiça, o caroço de azeitona, casca de noz e o ouriço das castanhas. E depois, em termos de materiais inorgânicos, fomos a argila, o marbre, o xisto e também o granito. Portanto, e procuramos
desenvolver soluções de materiais compósitos com termoplásticos para a redução da pegada carbónica. No fim, o que nós produzimos foram mais soluções híbridas, porque percebemos que tudo que seja material inorgânico para conseguir cumprir os requisitos do automóvel, em especial no envelhecimento e na resistência à luz e no odor, levanta muitos problemas. Portanto, e fomos para soluções híbridas, em que nessas soluções híbridas recorremos a misturas ou de dois materiais inorgânicos ou de um material inorgânico e de um outro material orgânico. Bom, um projeto também que a Simoldes, eu creio que aqui a atividade da Simoldes relativamente à cortiça já foi iniciada em 2012. Nunca conseguimos levar a cortiça para o setor automóvel. Sabemos que há duas marcas que já aplicam a cortiça, a Hyundai e a Renault no automóvel, mas a Simoldes nunca conseguiu validar a cortiça no automóvel. No entanto, com aquilo que nós tínhamos já produzido antes de 2020, pronto, e atendendo também a soluções de origem natural no automóvel, houve uma procura por parte de dois construtores, a Audi e a Cupra, no revestimento de peças termoplásticos com filmes de cortiça. Portanto, reativamos há 2, 3 anos este projeto dentro da Simoldes. Pode ser que o nosso objetivo é desenvolver filmes de cortiça, e estamos a trabalhar nomeadamente em 5 tipos de filmes de cortiça, em substratos diferentes de cortiça, em que estamos aqui sempre a falar de resíduos de cortiça, em que 3 deles são feitos através de aglomerados e 2 deles são feitos através de filmes de cortiça. Portanto, e são estes aspectos que nós conseguimos trazer para o automóvel, que através depois de pinturas para conseguir fazer com que a cortiça resista ao envelhecimento e aos UVs, estamos a tentar fazer a qualificação destes materiais também para o automóvel. Portanto, isto é uma imagem também que eu partilho convosco dos painéis de porta do Terramar, em que vocês conseguem ver aqui duas portas, peço desculpa, 2 componentes, no painel da frente, em que temos já revestido com filmes cortiça na cor castanha, e também no componente do apoio-abraço, portanto, que é este componente aqui, vemos que também já com costuras que são feitas normalmente em peles artificiais. Pronto, mas este não é uma solução ainda que está no mercado, é uma solução que nós estamos também ainda a trabalhar para conseguir validar de acordo com os requisitos ou as especificações do automóvel. Por último, partilhar convosco também o desenvolvimento que temos com o ForestWise, a nível do projeto do RN21, em que o objetivo é desenvolver novas aplicações e nichos para a colofónia, ou seja, como derivado da resina para o ramo automóvel. Portanto, nós aqui estamos num consórcio com o CENTI, com a entidade do Sistema Científico Nacional, e depois temos também 2 empresas do setor industrial, a United Resins e a United Biopolymers. Portanto, e temos aqui o objetivo para o objetivo do setor automóvel em 2050 de atingir a neutralidade carbónica em materiais. Existe a necessidade de desenvolver e caracterizar produtos, neste caso polímeros de base biológica e base fóssil, que promovam a descarbonização no setor automóvel. Portanto, e foi com este objetivo, uma solução natural, a colofónia, que pudéssemos também chegar ao fim e de alguma forma também ter uma solução de um material com menor pegada carbónica. Portanto, este foi sempre o nosso racional, foi termos uma solução de um novo material para o automóvel que conseguisse também ter uma pegada carbónica inferior relativamente aos materiais de origem fóssil. Portanto, e isto muito por experiência também do passado, quando nós começamos a trabalhar com materiais orgânicos, os principais desafios que nós sabemos que iríamos encontrar, depois que dependendo da origem do material, podem ter graus diferentes, é a dispersão do material da origem natural, portanto, neste caso aqui da resina, na matriz termoplástica,
de uma forma homogénea, sem criar inclusões ou concentrações na matriz termoplástica, porque essas inclusões ou concentrações, depois de alguma forma, quer no processo, quer depois nas propriedades mecânicas, vão ter impacto. A durabilidade do material compósito, particularmente na resistência à luz, umidade e temperatura. Portanto, muitas vezes a utilização destes materiais naturais promove um envelhecimento precoce do produto ou da matéria-prima, os problemas dos odores e também o problema das propriedades mecânicas, porque se há algo depois que o automóvel nunca vai querer é ter um produto com menor propriedades mecânicas relativamente ao que tem ao dia de hoje. Mas sabíamos que, nomeadamente, as características da resistência ao impacto e da rigidez são sempre características que nós nunca poderemos alterar muito. Pode também dizer que isto, em termos da utilização de materiais de origem natural, não é novo para o automóvel. Alguns construtores ao dia de hoje já têm soluções ou já têm materiais validados com fibras de cânhamo, fibras de celulosa, e há basicamente no automóvel três empresas, não são as únicas, mas três empresas que lideram um bocadinho esta questão dos materiais naturais, duas delas francesas, a Majoris e a Diplas, e depois temos um concorrente da Simoldes, a Forvia, que também desenvolveu uma solução de materiais naturais com compósitos termoplásticos. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer não é completamente virgem para o automóvel, ou seja, o automóvel, em alguns construtores já tem estas soluções de materiais naturais integrados nos compósitos termoplásticos. Portanto, também nos preocupamos com a parte estética ou com a parte de design daquilo que nós iríamos produzir, porque o que nós também percebemos, em especial o design de cada automóvel para a integração ou para a adoção destes materiais com materiais naturais, quer ter sempre uma história por trás para a conseguir vender. Vimos isso na Volvo com o veículo do novo elétrico EX30 que saiu para o mercado o ano passado, onde é que eles utilizam materiais reciclados em conjunto com os materiais termoplásticos e tem uma história por trás, e sempre que fizemos a apresentação de projetos de materiais naturais, o design quer ter sempre uma história para contar para o mercado. Portanto, e daí também este projeto ter tido muita atenção, quer a parte do aspecto visual, ou seja, da cor, a parte do acabamento, ou seja, a textura, e procuramos também desenvolver texturas em que a parecença ou a semelhança do termoplástico fosse muito com a história do pinheiro ou da resina, para conseguirmos depois que o design do automóvel tivesse uma história para contar em que ligasse a origem do material depois com o produto. Portanto, depois, em termos dos resultados, e aí muito por o trabalho feito pelo Senti, em que procuramos fazer basicamente duas matrizes, uma matriz de PP com o resíduo e uma outra matriz com uma matriz de PP, portanto material de origem fóssil, mais um biopolímero e depois o derivado também da resina. Portanto, basicamente foram estas duas famílias de materiais que foram desenvolvidos pelo Senti e que depois testamos para perceber quais é que seriam as propriedades mecânicas e rheológicas de estes materiais. Desenvolvemos mais de 18 formulações de polímeros dentro destas duas famílias de materiais que vos falei, portanto o PP com o resino, com o derivado da resina e depois PP com bioplástico com o derivado também da resina, e fomos, portanto, afinando sempre a formulação para termos soluções de materiais em que vão desde 60% de material fóssil, portanto, e 40% depois do material de base bio e também do derivado de resina. Portanto, e temos aqui uma solução com cerca de 5% de material de resina em 95% de material de polipropileno. Pronto, e isto foi tudo sempre muito induzido em função dos resultados, em especial das propriedades mecânicas que íamos obtendo nestas diferentes formulações dos polímeros que fomos fazendo.
Portanto, depois partilhar convosco que talvez para surpresa nossa e sem grande trabalho é a rheologia, ou seja, o processo de injeção dentro dos moldes ou dentro das ferramentas de injeção. Portanto, nós fizemos o teste em materiais que estavam em produção e não houve qualquer problema de injeção destes materiais com a resina. Vocês têm aqui o exemplo de um painel de porta que tem uma peça decorativa montada das formulações que nós desenvolvemos. Portanto, eu diria que em termos de factibilidade da matéria-prima para o processo de injeção não põe qualquer problema aquilo que foi desenvolvido e também vem aqui neste quadro de síntese que em termos de caracterização, tirando onde é que tem ali um ponto de exclamação que ainda estamos a tentar validar de acordo com as normas do automóvel, no caso do fogging, portanto, para a formulação de polipropileno de origem fóssil com o polímero de base bio mais o derivado de resina, onde é que temos ali dois pontos de exclamação, quer dizer que os resultados estão um bocado aquém do que é pedido pelos construtores automóveis e também no caso da formulação de PP com o derivado de resina, também a nível dos esforços de montagem e desmontagem, também não conseguimos cumprir. Mas eu diria que de uma forma global para aquilo que são todos a nossa experiência com a utilização dos materiais de origem natural, o que nós conseguimos aqui nestas duas formulações, em termos de propriedades mecânicas, é excelente e também em termos de processo de injeção. Pronto, e depois aquilo que era sempre o nosso objetivo era termos o estudo do ciclo de vida ou os valores da pegada carbónica destes materiais. Pronto, e aqui no gráfico da esquerda tem os valores que conseguimos atingir a nível da pegada carbónica do material. Portanto, partindo da base do PP, em que tem cerca de 248 kg de CO2 equivalente, nós para a solução ou para a formulação do PP com a resina derivada a 5%, temos um ligeiro decréscimo da pegada carbónica, 248 para 240. Portanto, isto também é muito explicado pela baixa quantidade de derivado de resina que temos na matriz. Mas depois vocês conseguem ver aqui que já a redução da pegada carbónica quando utilizamos materiais de origem bio, portanto eu creio que ali andam à volta dos 30% e 70% de material fóssil, nós conseguimos reduzir mais de 50% a pegada carbónica nestas formulações. Portanto, e depois partilhar que tudo isto além da parte técnica, depois também tem a parte económica, porque nós teremos também depois que continuar a ter uma matéria-prima competitiva. Os construtores automóveis sabem ao dia de hoje que terão que pagar um bocadinho mais em termos de preço da matéria-prima. Eu posso partilhar convosco o que eles nos dizem, aceitarão pagar ao dia de hoje, não quer dizer que daqui a uns anos isso seja verdade, aceitarão pagar cerca de 5% a mais que os materiais fósseis. Portanto, tudo aquilo que nós também produzirmos, quer dizer, se nos custar o dobro, nós temos a certeza que nunca será vendável ou não será acessível economicamente para o automóvel. Assim, é a minha apresentação para este webinar. Obrigado. Obrigada, Júlio. Foi sem dúvida uma apresentação muito interessante em que nos apresentou aqui o setor automóvel e todas estas metas ambiciosas que o setor tem para cumprir até 2030, pelo menos o setor automóvel europeu, não é? Que é nesse que nos vamos focar. Convido agora os colegas que estão a assistir a colocarem questões ali no separador PIR para aproveitarmos aqui a oportunidade de colocar questões diretamente a um perito nesta questão do desenvolvimento de soluções, novos plásticos e novos materiais para o setor automóvel. Enquanto os colegas não colocam essas questões, queria aqui salientar os resultados do projeto, não é? São bastante animadores, portanto, ver que realmente a colofónia acaba por ser uma matéria-prima que tem-se revelado compatível com estas formulações que estão a desenvolver para o setor automóvel e, portanto, ver que é aqui mais uma forma promissora
de virmos a melhorar a pegada ecológica destas matérias-primas que são utilizadas, portanto, serão sempre materiais híbridos, não é? Teremos sempre que ter polímeros associados à colofónia, mas mesmo assim conseguimos utilizar esta matéria-prima para melhorar a pegada ecológica do setor automóvel. Perguntava-lhe, Júlio, para pegar naquilo que acabou de dizer, não é? Falar aqui na questão económica, se realmente neste momento, portanto, sabemos que estamos numa fase muito inicial ainda do desenvolvimento das soluções, mas se realmente a colofónia, os derivados de colofónia neste caso, poderão vir a ser no futuro uma das matérias-primas a incluir na indústria automóvel. Portanto, se realmente, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista económico, será uma solução a considerar no futuro. Olha, Joana, nós temos vindo sempre que temos Tech Days e já tivemos, creio que três, em que fizemos a apresentação deste projeto nos construtores automóveis. Tivemos na Renault em setembro do ano passado, tivemos também na Volkswagen e tivemos agora o mês passado na Toyota. O que é que nós sentimos? É aquele trabalho que fizemos a nível de design é essencial, portanto, efetivamente é preciso ter a história para contar. Eles adoram aquela parte daqueles materiais que não têm cor, aquilo que desenvolvemos de uma cor não uniforme. Isso é o que lhes chama mais a atenção. Depois há duas questões, quer dizer, que nós temos ainda ao dia de hoje dificuldade em responder, que é, eu peço desculpa, três questões, Joana, que eles nos colocam, que é a questão da disponibilidade da matéria-prima, ou seja, para os volumes do automóvel, se houver algum projeto, se nós temos matéria-prima para conseguir fornecer esse programa, colocam a questão do preço e colocam também sempre a questão da pegada carbónica. Portanto, e nós, ao dia de hoje, a essas três perguntas, não vamos dando respostas concretas, vamos dizendo que relativamente à pegada carbónica é uma solução que reduz a pegada carbónica, embora eu ache, Joana, que o preço, isto vai ser sempre mais caro que os materiais de origem fóssil. Vamos ver se conseguimos, não temos também esses dados, se ficará dentro dos 5% mais caros. Naquele exemplo que nós reduzimos 248 para 240 a pegada carbónica, eu acho que não é atrativo. O automóvel hoje, e muito pelo exemplo dos materiais reciclados, eles procuram soluções de cerca de 50% a 40%, 30% de redução da pegada carbónica. Portanto, aquilo que nós estamos a conseguir só com 5% de colofónio, eu diria que não é atrativo em termos de pegada carbónica. A outra opção, sim, essa opção em que nós reduzimos mais 50%, essa é bastante atrativa para o automóvel, muito superior relativamente, por exemplo, àquilo que os materiais reciclados conseguem dar ao dia de hoje em termos de redução. Eu diria só que fica atrás dos materiais de base bio. Muito obrigada pela resposta. Sim, realmente há esta questão da disponibilidade da matéria-prima, que é algo que nós também temos vindo a trabalhar no âmbito do PRR, não apenas no projeto integrado RN21, mas também nas outras medidas que são alavancadas por este projeto, em que há financiamento para a beneficiação de pinhais para a resinagem, portanto, isto sempre com o objetivo de aumentarmos a produção de resina e com esse aumento virmos também a ter uma maior disponibilidade destas matérias-primas, que realmente o setor automóvel acaba por consumir quantidades muito grandes destas matérias-primas e mesmo que seja 5% das tais 8.000 toneladas, creio que era o que referia no início, só das partes dos produtos reciclados, acaba por ser também uma quantidade bastante grande destas matérias-primas. Não sei se temos aqui mais alguma questão, volto a incentivar quem nos ouve a colocar alguma questão. Acho que não, não é? Há aqui alguma timidez nas questões. Mas voltando àquilo que o Júlio referiu, a questão do storytelling, não é? De quando apresentamos estes novos produtos, haver uma narrativa que os suporte. E estes produtos, com a integração da colofónia, acabam por também estar ligados à floresta, a uma matéria-prima já muito tradicional, não é? Que nós também vemos isso noutras atividades que desenvolvemos. Muitas vezes ainda há aquela questão das pessoas se lembrarem da resinagem como algo que já está no passado, mas realmente nós tentamos e fazemos este esforço
para a resinagem estar presente no presente, mas também vir a estar no futuro. Tem algum feedback relativamente a isso, portanto, ao facto de ser um produto da floresta, de uma Sim. prática já tradicional na nossa floresta? É isso que está a cativar mais, ou chamar mais a atenção, ou atrair a atenção, Joana, é precisamente esta parte da floresta, o facto de nós queremos dar uma cor diferente relativamente ao que é feito ao dia de hoje e mesmo em termos de textura, conseguir dar efeitos, pronto, a tentar imaginar-se o pinheiro ou até a pinha, para estes materiais. Portanto, e isso, nós suspeitávamos já disso, Joana, porque já tínhamos tido algumas experiências, algumas reuniões de trabalho com o design, que é uma área sempre complicada no automóvel. Portanto, e quando nós iniciamos esta atividade do RN21 também sentimos, e isto foi uma discussão muito interna, que se nós não tivermos esta componente de design no automóvel, só pela matéria-prima íamos ficar despidos ou íamos ficar não tão atrativos. Pronto, e isso confirmou-se, porque efetivamente nós neste momento a atratividade está a vir pelo design. Sim. Bem, como ainda não temos questões, não é? Mais uma vez, incentivo que as coloquem. Eu vou colocar uma última questão, Júlio, pronto, Eu fica não uma sei, olha, conversa Joana, entre nós os dois. é isso, eu não sei se é da pouca qualidade da apresentação ou se realmente envolve Não, muita não. timidez. Não, talvez a timidez e o facto da apresentação ser em si muito esclarecedora, não é? Acabou por falar de todos os assuntos que interessam neste momento à indústria automóvel. Mas colocar-lhe uma questão mais relacionada com a atualidade, não é? Com esta questão da guerra, a nova guerra no Meio Oriente, esta exigência de passarmos mais financiamento para a parte da defesa. O Júlio acredita que isto vai também ter impacto nestas metas tão ambiciosas que há para o setor automóvel europeu, ou seja, desta integração dos 30% ou 25% destas soluções recicláveis e de novos produtos no fabrico automóvel. Creio que isto terá um impacto, poderá aqui haver um retrocesso nestas metas. Eu acho que não, Joana. Eu acho que tudo que havia de retrocesso já aconteceu entre o primeiro draft da legislação que está para ser aprovada, agora para a segunda, porque já houve uma redução da quantidade ou da percentagem de materiais recicláveis. Eh, Portanto, e se a Joana reparar, todos os construtores automóveis estão com objetivos superiores relativamente à legislação que está para ser aprovada, Joana. Portanto, a nossa dúvida que nós temos ao dia de hoje é se com essa aprovação eles vão descer esses objetivos que têm, que são verdadeiramente ambiciosos, e não é fácil tecnicamente conseguir ter 30, pelo menos nos polímeros, 35% de materiais reciclados numa matriz termoplástica em que 65% são materiais virgens, porque eles, ao dia de hoje, Joana, eles não aceitam qualquer perda de propriedade do material, quer seja ela de origem mecânica, química, odor, envelhecimento. Portanto, nós quando estamos aqui a falar que fizemos aquelas 73 validações dos materiais, estamos a falar que validamos os 73 materiais para os mesmos cadernos de encargos que existem hoje para os materiais virgens. Portanto, o nosso receio quando nós iniciamos este trabalho era se com materiais reciclados nós iríamos conseguir ter estas propriedades. Portanto, e mesmo para nós está a ser uma surpresa é que e a Joana viu aquele exemplo eu creio que que fizemos para a Stellantis, eu creio que era com 25% de material pós-consumo. Portanto, é verdade que esse material foi muito criteriosamente selecionado para conseguirmos produzir peças com cores, mas em termos de propriedades mecânicas e químicas dos materiais, os materiais cumprem os requisitos dos materiais 100% virgens. E, portanto, Portanto, isso é um bom sinal, não é? é um sinal. Se me perguntasse a mim há uns anos atrás, eu não lhe saberia responder, eu diria-lhe, teria muitas dúvidas do sucesso do que se está aqui ao dia de hoje a fazer. Eh, As nossas dúvidas, Joana, têm mais a ver, eu posso lhe dizer que as nossas dúvidas relativamente a isto, olha, têm a ver mais com a questão da disponibilidade, ou seja, vai haver disponibilidade de Sim. resíduos, porque não é só o setor automóvel, pronto, que está a tentar ter materiais de resíduos, há o setor da embalagem, o setor da cosmética,
também que estão muito ativos. Portanto, é saber se vai continuar a haver disponibilidade de materiais reciclados para fazer estas soluções, é a estabilidade de preço que possa haver também com estes materiais e essas propriedades mecânicas, quer dizer, com a variação da origem dos materiais, de resíduos, ou seja, a variação dos resíduos, da origem dos resíduos, se nós vamos conseguir ter uma estabilidade desses materiais por um período longo de anos. Pronto, são dúvidas que nós ainda não temos resposta, portanto, temos vindo a falar com os fornecedores, eles próprios têm algumas dúvidas sobre isto, portanto, comercialmente ninguém se compromete com o preço das matérias-primas. E depois, relativamente à estabilidade, eles também o que dizem é que depende muito das fontes. Portanto, se as fontes forem estáveis, eles dizem que sim. Se as fontes forem instáveis, por exemplo, esta questão geopolítica que a Joana estava a mencionar, eu acho que sim, Joana, pode ter um impacto grande porque muitas vezes altera completamente as cadeias de abastecimento. Sim, né? Isso é a questão das cadeias de abastecimento. Realmente as mesmas matérias-primas vão ser necessárias para vários objetivos, para vários fins, e pode haver aqui algum desvio destas matérias-primas. Mas creio que este webinar foi bom, não é? Foi bastante produtivo. Foi importante sabermos que realmente há aqui já um investimento muito grande da indústria automóvel nas questões da economia circular e que provavelmente o setor automóvel europeu irá destacar-se por ser um setor mais sustentável, não é? Isso também é importante para a nossa indústria, mesmo nos mercados internacionais, para nos destacarmos por isso e realmente termos essa individualidade de procurarmos ter soluções mais sustentáveis, descarbonizar esta indústria e promover a economia circular. Penso que acabamos assim numa nota bastante positiva, visto que não temos aqui mais questões. Mais uma vez, Júlio, agradecer-lhe a disponibilidade para partilhar connosco aqui um pouco do seu conhecimento, agradecer a todos os nossos espectadores, chamemos-lhe assim, quem nos esteve aqui a ouvir, e mais uma vez lembrar que os nossos webinars estão disponíveis, portanto, são gravados e estão disponíveis na página YouTube do projeto, onde poderão assistir a todas as edições. Portanto, esta já é a 8ª, temos já 8 webinars que vos convido então a assistir. Muito obrigada e até ao próximo webinar. Obrigado, Joana, também pela sua atenção e pela gestão do webinar. Até à próxima.